Imagine criar uma música que todos te chamassem de louco, acreditando que seria um fracasso. Uma canção de 6 minutos, sem refrão, misturando balada, ópera, rock and roll, parecia uma ideia impossível para 1975. Mas foi justamente essa música que se tornou uma das maiores obras-primas do Queen, a incrível Bohemian Rhapsody. Mas como o Queen quebrou barreiras para conseguir seu maior sucesso e o que exatamente a letra significa? Meu nome é Carol e você está no Audio Legacy. No ano de 1974, Queen já alcançava sucessos como 7 Years of Red e Killer Queen. A banda estava em segundo lugar. Apesar do sucesso, eles recebiam apenas 200 libras por semana. Os integrantes passaram a acreditar que estavam recebendo muito pouco dinheiro e que o contrato favorecia a um empresário Norman Sheffield. Com isso, causou uma ruptura e recorreram ao John Reid, o mesmo empresário de Elton John. Vendo que a banda estavam preocupados com a gestão, ele disse: "Certo, rapazes, eu cuido disso. Vocês só precisam fazer o melhor álbum que já fizeram." Uma das inspirações de Fred era a ópera e música clássica. Ele misturou rock com elementos de ópera, algo extremamente incomum na época. O próprio título parece fazer referência a famosas rapsódias da música erudita, como as compostas por Franz Liszt. Inclusive, rascunhos da letra mostram que Fred chegou a considerar o título Mongolia Rhapsody antes de escolher Bohemian Rhapsody. Em seu quarto havia um piano com braços de vela servindo como cabeceira. Fred disse que durante a noite, quando produzia as notas de Bohemian Rhapsody para tocar, ele conseguia dobrar suas mãos completamente para trás. E foi assim que as primeiras notas da música foi criada. Queen se preparava para a gravação no Rockfield Studios, junto com o produtor Roy Thomas Baker. Eles passaram 2 semanas gravando o álbum A Night at the Opera, em 1975, o disco mais caro já feito. De início, os integrantes não estavam entendendo o que Fred estava criando. Tudo vinha da cabeça dele. O formato era basicamente 3 músicas juntas, e ele cada vez mais colocava coisas na música. Fred escrevia todas as partes separadas detalhadamente. O projeto chamava The Cowboy Song. Entre a equipe era conhecida como a coisa do Fred. Is this the real life? Is this just bad? Fred controlava os vocais. Ele decidia quando uma voz precisava ficar mais alta, mais baixa, entrar ou sair da mixagem. Solo do piano foi gravado ao vivo pelo Fred enquanto estava produzindo a música. Na época, todos tocavam na mesma sala. Para evitar que os sons dos outros instrumentos vazassem para a gravação do piano, eles cobriram o instrumento com cobertores e outros materiais para abafar o ruído. No, that's nice. I tell you, it's slower on there. Agora, com o solo incrível de Brian May, foi feita em apenas um único take. Na hora de criar o famoso trecho de ópera, Fred, com a sua poderosa voz em meio da faixa, Brian May focou dos tons graves e Roger Taylor nos tons agudos. Foi ele que gravou a parte do Galileia. John Deacon não quis participar dos vocais, por não gostar da própria voz. Gravaram suas vozes dezenas de vezes, criando um enorme coral. Em alguns momentos, haviam tantas camadas de voz que as fitas começaram literalmente a se desgastar de tanto uso. Na época, a tecnologia era bastante limitada. Depois da ópera,
vem a explosão do rock, considerada por muitos o grande clímax de Bohemian Rhapsody. Quando a música ficou pronta, surgiu um enorme problema. Ela tem 6 minutos de duração. Na década de 70, as rádios preferiam músicas de 3 minutos. Além disso, a música não possuía um refrão tradicional. Executivos da gravadora afirmavam que seria impossível transformá-la em sucesso. Eles sugeriram cortar boa parte da música. Eles até chegaram a cortar a parte operística. Mas a banda achou que ficou estranho demais e então Freddie Mercury recusou. Ele queria que a canção fosse lançada exatamente como havia sido criada, sendo chamado de louco por muitos por fazer isso. Mas tudo mudou quando eles mostraram a música para Kanye West. Quando ele ouviu, ele disse: "Isso é maravilhoso, é ótimo." Ele adorou tanto que Roy Thomas deu uma cópia para ele e falou: "Faça o que fizer, mas não pode tocar isso." Kanye respondeu: "Ok." Mesmo sabendo que ela ainda não era um single oficial, ele decidiu tocá-la em sua rádio por 14 vezes em um único final de semana. O resultado? Os ouvintes ficaram fascinados. Começaram a telefonar para a emissora perguntando onde poderia comprar o disco daquela música. A pressão do público foi tão grande que a gravadora não teve outra escolha. A música foi lançada completa e virou um fenômeno. Queen estavam saindo para a turnê e não conseguia participar de todos os programas de televisão. E eles pensaram em fazer um vídeo para divulgar a canção. Foi então que a banda chamou o diretor Bruce Gowers, que já tinha feito um projeto com o Queen em 1974 no Rainbow Theatre de Londres. Foi aí que surgiu a ideia da capa do álbum Queen 2. Fred se inspirou na foto da atriz Marlene Dietrich, tirada pelo fotógrafo Mickey Rourke. Fred ficou fascinado e queria muito fazer isso acontecer e aproveitar muito disso no videoclipe. A duração do videoclipe foi feita em 4 horas. Eles prepararam iluminação, fumaça em um pequeno canto do enorme estúdio para depois ir para a parte do rock and roll. Tudo foi filmado no mesmo lugar. Para fazer os efeitos especiais, eles usaram uma lente multifacetada, segurando na frente da câmera, e conseguimos ver as múltiplas imagens que conhecemos hoje. O vídeo foi ao ar pela primeira vez no programa Top of the Pop. Naquela época foi tão incrível que muitos consideram esse vídeo um dos primeiros videoclipes modernos da história. O disco ficou em primeiro lugar no Reino Unido por 9 semanas. Já nos Estados Unidos, ficou em 9º lugar. E esse disco já tenho aqui na coleção Audio Legacy. Lá tem camisetas, acessórios, CDs, vinis e toca-discos. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Mas você deve estar se perguntando: tá, eles já fizeram a música, o videoclipe e está sendo um grande sucesso. Mas afinal, o que essa letra significa? Isso é a vida real? Isso é apenas fantasia? Preso em um deslizamento. Não há como escapar da realidade. A música começa mostrando um homem completamente perdido, questionando a própria realidade. É como se estivesse vivendo uma crise de identidade. Mamãe, acabei de matar um homem. Coloquei uma arma na cabeça dele. Puxei meu gatilho. Agora ele está morto. Mamãe, a vida tinha acabado de começar, mas agora eu fui e joguei tudo fora. Essa provavelmente é a parte mais simbólica da música. Muitos acreditam que Fred não está falando de um assassinato literal, mas da morte de sua antiga personalidade. Seria o momento em que ele abandona quem esperavam que ele fosse para aceitar quem realmente era. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the band? Eu vejo a pequena silhueta de um homem. Palhaço, palhaço,
Você dançará o fandango? Raios e relâmpagos me assustam muito, muito. Galileu, Galileu, Galileu Fígaro. Magnífico. Aqui a música deixa de ser realista e entra no mundo teatral. Scaramouche é um personagem da comédia italiana, símbolo de alguém dramático e atrapalhado. Galileu é uma referência ao cientista, pode simbolizar conhecimento ou simplesmente reforçar o clima operístico. Fígaro é um personagem famoso da ópera O Barbeiro de Servilha. Ajuda a criar atmosfera teatral. Magnífico é uma palavra italiana que significa magnífico, usada para dar grandiosidade à cena. Bismillah, expressão árabe que significa em nome de Deus, representa uma força que tenta salvar o personagem. Beelzebub, nome associado ao diabo, representa a condenação ou o mal. Nesse momento, parece que diferentes forças discutem o destino do protagonista, como se ele estivesse sendo julgado. Então você acha que pode me apredejar e cuspir no meu olho? Então você acha que pode me amar e me deixar para morrer? Você não pode fazer isso comigo, meu bem. Só tenho que sair logo daqui. Quando entra a parte do rock and roll, o personagem muda completamente. Agora, ele não aceita mais ser controlado. Ele desafia quem o condena e se recusa a ser tratado como alguém sem valor. É como se finalmente encontrasse coragem para enfrentar o mundo. Qualquer um pode ver, nada realmente importa. Nada realmente importa para mim. Qualquer caminho que o vento sopre. Depois de toda a luta, ele demonstra resignação. Alguns interpretam isso como uma tristeza profunda. Outros entendem como libertação. Depois de aceitar quem é, ele deixa de se preocupar com o julgamento dos outros. A música termina transmitindo a ideia de que a vida continua, aconteça o que acontecer. Embora nunca tenha sido confirmada, muitos fãs acreditam que a música seja uma metáfora da luta de Fred para aceitar sua sexualidade em uma época de muito preconceito. Brian May já falou que podia ser os traumas internos de Fred, mas respeitou a decisão dele de nunca explicar a letra. Também há quem interprete a música apenas como uma grande obra teatral, criada para despertar diferentes emoções. O fato é que Fred nunca explicou oficialmente o significado da canção. Ele dizia apenas que cada pessoa poderia tirar sua própria conclusão. Esse mistério ajudou a tornar Bohemian Rhapsody ainda mais fascinante, e talvez seja isso a intenção de Fred. Após a morte de Fred, a música foi relançada e se tornou a número 1 novamente, vendendo 1 milhão de cópias, que foram doadas para a luta contra a AIDS. Já nos Estados Unidos, seu sucesso aumentou depois de uma cena do filme Quanto Mais Idiota Melhor, em 1992. O cantor faleceu no ano de 1991, aos 45 anos, por pneumonia causada por complicações da AIDS. No ano seguinte, com o resultado das vendas, a banda decidiu fazer um evento em homenagem a Freddie Mercury, para arrecadar lucros para a luta contra a AIDS. Eles tinham certeza que isso seria o que Fred gostaria. No evento, Elton John e o Axl Rose se apresentaram na música Bohemian Rhapsody. A performance foi tão incrível que se tornou algo histórico no mundo da música. Mais de 50 anos depois, Bohemian Rhapsody permanece vivo. Freddie Mercury continua sendo uma das maiores vozes da história do rock e sua genialidade continua conquistando gerações. E você, qual teoria acredita? Deixe sua opinião nos comentários e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.